Pegou no pulo aqui, eu tava conferindo ainda umas informações para trazer aqui para vocês, né? Mas é isso aí, é isso aí. Vamos lá, qual que é o assunto hoje? Vou fazer uma dobradinha com o professor aí, você falou, Zenha? Como é que é? Com o Maringoni? Mas peraí, Plínio, antes de mais nada, eu queria trazer de novo o Lindbergh, posso? Claro, por favor. Como você vai falar desse embate que está acontecendo no Congresso, que pode comprometer o futuro do governo Lula? Gente, vocês têm ideia do que está acontecendo? Esse confronto do STF com o Congresso, com o governo Lula no meio, isso pode comprometer o futuro da economia do Brasil. É um negócio muito sério. Vamos ouvir primeiro o Lindbergh falando sobre o que está acontecendo, um lobby que está acontecendo. Ele denuncia, para você comentar, Plínio. Vamos ouvi-lo. Tem coisas que são vergonhosas. Oi. Não, só rapidinho, eu vou aproveitar a chegada do Plínio, eu vou voltar rapidamente para a redação, Azenha, eu vou preparar mais uma notícia para a nossa próxima rodada do Giro, eu volto em 20 minutinhos, tá? Enquanto você ficar aí com o Plínio. Valeu, pessoal, ótimo. Até mais. Beleza, traz mais notícia para a gente. Vamos lá, Plínio. Olha, tem coisas que são vergonhosas. Eu estou aqui em Brasília e está tendo um movimento, um lobby de juízes, promotores, contra a PEC que o Lula mandou para cá, para colocar um limite aos super salários. Pela proposta do governo, ninguém, nem deputado, nem juiz, desembargador, pode ganhar mais do que R$44 mil, pessoal. E já é um salário alto. Veja, eu estou com a matéria aqui da Folha de São Paulo, de 2021, do jornalista Vinícius Sassini. Ele diz o seguinte: 449 magistrados receberam pagamentos superiores a R$200 mil por mês. Tem um caso aqui de uma juíza do TRF4 que registra uma remuneração bruta de 482 mil. Ave Maria. São pagamentos retroativos, licenças prêmios, é todo tipo de privilégio, gente. Olha, não é sério. O que essa elite brasileira, esse mercado quer, você sabe que o mercado reagiu porque o Lula fez uma proposta de isentar as pessoas até R$5 mil. Como é que ia compensar? Taxando 0,1% mais rico da população. 150 mil pessoas que ia pagar 10%. Então veja, essa é a nossa luta aqui. Agora a gente não pode deixar que mobilizações como essas desidratem o plano. A cabeça deles eu sei como é que é, dessa elite. É tudo em cima de cortar nos mais pobres. Por isso que o Lula fez um pacote equilibrado, colocando limite aos supersalários, taxando militares, diminuindo os benefícios tributários das grandes empresas e, principalmente, taxando os mais ricos para poder isentar para as pessoas que recebem até R$5 mil. Ô, Plínio, eu sei que você ganha muito bem na Fórum, mas não 426 mil, né? De indenizações. Ô, Zé, para começar esse assunto, acho que já é uma coisa assim, é um escárnio o presidente ter que impor um teto a algo que já existe. Na verdade, R$44 mil é o teto do funcionalismo público, isso desde sempre, isso é atrelado ao salário dos ministros do STF. Mas a gente conhece as manobras, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que os juízes, né, eles recebem, além os chamados penduricalhos, né, além do vale alimentação, eles recebem um vale terno para comprar terno em Miami para trabalhar. Então é um absurdo que se faz. Existe uma tentativa de pôr freio nisso, mas a gritaria vem. Essa é a grande questão. E uma coisa que é interessante, o Lindbergh trouxe esse assunto, e não é por acaso, viu, Azenha? Porque o Lindbergh assume agora, em 2025, a liderança do PT na Câmara. Aliás, eu acho que assim, é uma ótima troca num momento que vai ser um momento muito difícil, né? A gente hoje, o atual presidente da Câmara, é meu amigo Odair Cunha, lá ele é na região de Furnas, ali em Minas Gerais, né?
E o Odair tem uma personalidade, digamos, mais intimista, ele não gosta muito de falar, de ir para o embate, e o Lindbergh, muito pelo contrário, né, tem esse perfil que é mais para ir para o embate. E isso vai ser extremamente necessário nesse ano de 2025, né? E o que o Lindbergh coloca nesse vídeo, né, que é a questão desses super salários, olha, é apenas uma parcela pequenininha, viu, Azenha, do problema que está sendo enfrentado na Câmara para aprovar essa PEC, né, do ajuste fiscal. E ontem, vocês estavam colocando aqui esses ataques dos bolsonaristas, né, essa coisa esdrúxula, né, que é o tema do programa ao Lula. Mas, assim, teve um bolsonarista em questão que fez um ataque muito baixo e sabendo, inclusive, ele estava presente no momento em que o Lula pediu licença para ir até o Hospital Sírio-Libanês em Brasília para fazer os exames e que depois ele foi transferido em São Paulo para fazer a cirurgia, né? Esse bolsonarista chama-se Arthur Lira. Arthur Lira, que, ó, está preparando, junto com a oposição, um pacote de maldades para ser colocado em marcha a partir do ano que vem. Essa é a grande questão. Lembrando muito, lembra do Eduardo Cunha, Azenha? Claro, mas que pacote de maldades é esse? Então, daqui a pouco eu vou botar notícias de última hora. Mais um furo do Plínio Teodoro. Qual é esse pacote, Plínio? Pois é, a grande questão é o seguinte, ontem o Lira, ele estava presente, o Lula segurou a agenda, por que o Lula não foi antes para o hospital para fazer os exames na segunda-feira? Porque ele tinha uma agenda marcada com o Pacheco e Lira às 17 horas de segunda-feira, compareceram também o Randolfo Rodrigues, que é o líder do PT no Senado, o Zé Guimarães, justamente para negociar diante das imposições colocadas certas, as imposições certas, corretas colocadas pelo Dino na questão das emendas parlamentares, né, negociar ali com o Pacheco e com o Lira uma forma do governo fazer esse pagamento e também ali já fazendo a negociação para aprovação do PEC do ajuste fiscal. Acontece o seguinte, o Lula saiu dessa reunião e ontem o Lira já deu indicativo do que será o ano que vem. Né? O Lira, ontem ele falou que não existe clima, não existe votos. E assim, é de um descaramento tão grande, viu, Azenha? Porque o que ele alegou? Por que não vai ter votos, né? Que ele falou que é um assunto que ferve a questão aí desse ajuste fiscal, alegando que, além de todas insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República, ele alega a questão que tem coisas complicadas, como a questão do benefício de prestação continuada, né, a BPC, que mexe com essa questão, e realmente é uma questão delicada, mas ele alega coisas assim, que afetam a população diretamente. A gente sabe que não é isso. Na verdade, isso faz parte desse pacote de maldades. A ideia do Lira, e a gente eu venho falando isso aqui há muito tempo, inclusive quando o PT anunciou o apoio à eleição do Hugo Mota na Câmara, eu conversei com muitos petistas, né, inclusive com a presidenta nacional do PT, a gente conversou, a Gleisi Hoffmann, explicando o motivo desse apoio. Mas o que acontece? O Lira, ele está começando a se achar que a ideia é empurrar esse pacote, a votação desse pacote o máximo que puder, para começar já dando uma sinalização do governo. O principal insatisfação do Lira é porque o Dino colocou, e isso consta numa PEC que o governo fez ali para ajustar isso, as emendas parlamentares não podem ser feitas a Deus dará mais, viu, Azenha? Não pode mais comprar trator da empresa do amigo, não pode mais dar dinheiro para a ONG do sobrinho ali para conseguir uma propina. Tem que constar hoje num plano de governo. Né? Essa é a grande questão. O governo vai liberar desde que o pedido, a emenda parlamentar, conste num plano, num projeto de governo. E tem uma outra questão importante, é que agora vai ter que colocar o nome do deputado, que antes não constava
nas emendas parlamentares, as chamadas emendas PIX. Então, isso mexe muito na relação do Centrão, principalmente do Centrão, com as bases eleitorais ali, que eles fazem essa relação com as prefeituras, né?